livro de Samuel, capítulo 11. Na primeira época, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe que era Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiram os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome, por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Na primavera, os reinos que tinham objetivos de conquistar outras áreas ou de expulsar invasores, eles saíam às guerras. Davi sempre fez isso. Davi sempre esteve com seus soldados nas guerras, sempre esteve presente, sempre esteve apoiando. Davi sempre consultava a Deus sobre cada batalha, cada desafio. Davi sempre estava na dependência de Deus, humildemente pedindo que fosse vencedor e que entendesse o plano de Deus em cada batalha. Mas o tempo passa. Davi estava como rei, usufruindo de uma vida mais tranquila, uma comida boa, uma sauna, uma piscina. Os palácios daquela época já tinham sauna e piscina. Davi está agora numa boa, tranquilão, um monte de gente servindo, tem passa, tem tâmara, tem raízes gostosas, tem pratos sofisticados. Ele olha para a batalha contra os amonitas e fala: essa batalha é mole, eu nem vou. Eu vou mandar o Joabe com o exército, porque nem precisa de mim. Quem são os amonitas para encarar o poderoso exército de Israel? Vaidade. Quando Davi é tomado pela vaidade, ele manda o exército vai, e ele fica usufruindo da sua vaidade em casa. Um dia, ele vai no terraço. Quando você vai em Jerusalém, tem uma área que é chamada Cidade de Davi. Foram encontrados alguns escombros que se acredita que ali era o palácio de Davi.
E essa área do palácio, ela é no alto e uma parte da cidade está embaixo. Ou seja, Davi tinha uma vista da cidade. Ele vai para esse terraço e começa a olhar a casa dos outros e vê uma mulher bonita se banhando. Na cabeça dele, ele começa a formular pensamentos, e então o Davi procura saber quem é. Dizem é Betseba, esposa de um soldado teu chamado Urias, e Davi diz: traz ela aqui. Ela vem e Davi se deita com ela. Bota uma coisa na tua cabeça: melhor do que te matar, o diabo quer te envergonhar. Se eu morro, no dia do meu enterro, um monte de gente se converte, é só fazer apelo. Pô, esse cara pregou para mim, eu nunca quis ouvir. Esse cara mandou mudar de vida, eu nunca mudei. Esse cara me chamava para conferência, eu não ia. Um monte de gente se converte. Agora, se eu envergonho o evangelho, Satanás fala: aí ó, falava que era pastor, falava que era crente, aí ó, olha aí ó. Melhor que matar e envergonhar. A mulher que Davi pegou ficou grávida. E agora, o rei engravidar a mulher de um soldado. Que papelão, né? Que papelão. O Davi tem uma ideia. Ele manda Urias vir do campo de batalha. Urias vem. Davi fala: e aí, meu irmão, tu está trabalhando muito, tu está na guerra, tu está lutando pelo nosso país. Deixa eu te falar, vai para casa, cara, vou te dar uma folga, vai descansar. Davi dá um presente para ele. Ele vai para casa? Não. Ele dorme junto da guarda do palácio. No dia seguinte eles falam para Davi: Davi, o Urias não foi para casa não, ele dormiu aí. O Davi chama ele e fala: cara, tu não foi para casa? Ele fala: meu rei, como que os soldados do meu rei, como que o general do meu rei estão na batalha e eu vou ficar comendo, bebendo e me envolvendo com a minha mulher em casa? Eu não vou fazer uma deslealdade dessa de forma nenhuma. Davi fala: misericórdia. E agora? No dia seguinte, o Davi chama Urias de novo. E o Davi fala: vamos tomar um vinho. O Davi vai insistindo. Ele fala: não, tá bom já, rei. Ele fala: não, toma mais um pouco aí. Pô, estou te pedindo, vai fazer desfeita? E ele vai empurrando o vinho. Ele embebeda Urias. O Urias está bêbado. Sabe onde que ele dorme? Com os guardas do rei. Ele não vai para casa. Tem gente que é tão leal que nem bêbado é desleal. Mas tem crente que sem bebida consegue ser desleal. Fala mal dos outros, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal da célula, fala mal de tudo, não ajuda em nada, mas é desleal. O Davi fala: não tem jeito, o que eu faço agora? O Davi faz uma carta: Joabe, pega Urias e bota na frente de batalha, na parte mais violenta, bota lá, ele tem que morrer. O próprio Urias vai para o campo de batalha e leva a carta, entrega na mão de Joabe. Joabe abre a carta, quando abre a carta, lê a declaração de morte do Urias. Ele bota Urias no campo de batalha e Urias morre. Davi, muito bonzinho, fala: como que eu vou deixar uma mulher viúva, né? Ele pega a Betseba, ela passa o luto, o período do luto, ele pega a Betseba e traz para casa e faz dela uma de suas mulheres. Um monte de coisa aconteceu. Por quê? Porque um dia o rei, que deveria estar na batalha com o seu povo, vaidoso ficou e decidiu ficar em casa. Nem preciso ir, está fácil. Ganhar desse exércitozinho amonita aí é mole. A vaidade tomou Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, você não se dá conta,
mas você está num processo de muita vaidade. Tem uma vaidade que todo mundo carrega. A gente é humano, mas tem uma vaidade que ela te carrega, é espiritual. É uma vaidade que faz você não perceber as escolhas que está fazendo, que faz você não perceber os caminhos que está tomando, que faz você não aceitar a opinião de ninguém sobre determinadas coisas. E é por isso que eu trago essa proposta. O tema de hoje é a colheita da vaidade. Se você está num caminho de vaidade, se você está sendo tomado pela vaidade, querido, o que vai acontecer? Você precisa saber. Qual é a colheita que a vaidade vai trazer sobre a sua vida? A primeira coisa é que a vaidade prepara o coração para o pecado. Quando você se envaidece, você começa a perder os referenciais. Você começa a não administrar os seus sentimentos. A vaidade é uma preparação para que você faça o que você nunca imaginou que faria. Davi estava lá, não foi para a guerra, não foi para a oração, não foi interceder pelo seu povo que estava guerreando, tinha soldado morrendo, e ele, morreu um ou outro que se dane, nós vamos vencer a batalha. Nesse momento que a soberba toma Davi, ele perdeu o referencial, ele perdeu a construção interior, espiritual, para suportar as tentações. Ele não estava percebendo que a vaidade estava minando sua melhor versão, estava minando o seu interior, estava minando os seus valores. A vaidade destrói as sementes de bondade dentro de você. Quando ele vê a mulher lá se banhando, vaidoso como estava, ele estava preparado agora para uma coisa que ele nunca havia pensado que talvez fizesse. Mas agora, amigo, na sua vaidade, eu sou o rei, eu sou o cara, ele está preparado para pecar. Vem adultério, vem dissimulação, vem mentira e vem assassinato. Por quê? Porque a vaidade lhe pegou primeiro. Um homem errou com sua esposa feio. Aí ele falou comigo: pastor, como que isso aconteceu comigo? Chorava. Como que isso aconteceu comigo? Estava tudo bem, meu casamento estava bem, minha mulher não merece isso. Como que isso aconteceu comigo? Eu falei para ele: seu casamento podia estar bem, mas seu interior não estava. A relação sua com a sua esposa podia estar boa, mas seu interior não estava. Eu falei: cara, você mudou muito. Você ascendeu profissionalmente, você ascendeu financeiramente. Cara, você mudou. Você não vem nas programações mais. Tem uma conferência, você não vem. Tem um treinamento, você não vem. Você não tem mais tempo. Isso é para os pobres da igreja. Você mudou, fulano. Sério, pastor? Mudou, cara. Você ficou uma pessoa mais distante. Você não ficou mais aquela pessoa apaixonada pelas coisas de Deus, entregue as coisas de Deus, apaixonado pela igreja, servo na igreja. Cara, você mudou. Você não percebeu, mas a tua vaidade estava minando a tua resistência. Quando veio uma oportunidade, você estava fraco e não sabia. Irmãos, não é incomum ver crentes humildes, sinceros, que depois de uma vitória profissional, depois de uma ascensão, ou depois até mesmo de uma importância na própria igreja, são tomados de vaidade e por conta disso fracassam, cometem erros incríveis.
Você precisa entender que quando nos achamos algo, nos tornamos presas fáceis para o diabo. Cuidado com quem você acha que é. Pastor, mas eu sou um homem vencedor, sou uma mulher vencedora. Pastor, sou um homem bonito, sou uma mulher bonita. Pastor, eu tenho um corpo bonito. Cara, eu não sei o que você tem. A minha pergunta não é se você tem dinheiro, um corpo bonito, a cara bonita, se você tem uma casa bonita, se você come uma coisa bonita. Eu não estou te perguntando isso, eu estou perguntando como você lida com isso. O meu problema não é o que você tem, é o que você tem promove dentro de você. Aí é que mora o perigo. Aí é que está a desgraça. A vaidade, ela rouba da gente os pilares para a gente se manter de pé quando vem alguma tempestade. Então a gente é arrastado. Mas tem uma segunda coisa que acontece, como colheita da vaidade. Primeiro, a vaidade prepara o coração para o pecado. Segundo, insensibilidade diante dos erros. A pessoa vaidosa, ela está errada e fica insensível, não se toca, diminui o impacto, não aceita acusação, não aceita confronto. Está errado, bate o pé e explica. Eu fiz mais, tudo tenho mais. Nunca é eu fiz, eu estou errado. Gente, o Davi, ele vai no versículo 25, olha isso. Capítulo 11, versículo 25. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Deixa eu te explicar isso aqui. A carta de Davi para Joabe é: bote Urias na frente da batalha até ele morrer. Sim ou não? Provavelmente ele ficou na frente de batalha e tomou uma flechada. Porque a primeira defesa dos outros povos normalmente era flecha. Ele morre. O mensageiro agora é de Joabe para Davi. O mensageiro vem e fala para Davi: Davi, o Urias morreu. Sabe qual foi a resposta de Davi? A vida é assim mesmo. Alguns nascem, alguns morrem. Fala para o Joabe para continuar a batalha. Vida que segue. Insensível, ele mandou matar um homem. Cara, insensível, ele mandou matar um homem. Davi já tinha guerreado e matado pessoas numa guerra, mas ele nunca tinha matado um inocente. Ele não está nem aí. Aí sabe o que vai acontecer? Chega Natã, capítulo 12, depois você lê em casa. O profeta vai até o Davi e fala: Davi, quero te contar uma história. O Natã conta uma história sem pé e nem cabeça. Ele fala assim: aqui no reino tinha um homem que tinha muitas ovelhinhas. Aí o Davi: Davi, um outro só tinha uma ovelhinha. É mesmo? E aí? Aí o Natã falou: pois é, o cara que tinha muitas foi lá e tomou a única do outro, e ainda mandou matar o outro. Sabe o que o Davi falou? Que isso? Que vagabundo! Meu irmão, cara desse não merece viver. Natã: é mesmo? É isso que você acha? Com certeza. É muito safado um maluco desse, rapaz. Amigo,
Se eu pego um cara desse, eu vou mandar, me fala que é esse cara. Nós vamos pegar esse cara, nós vamos matar esse cara. No meu reino eu não aceito isso não. Pô, o cara tinha um monte de ovelhinha, o cara só tinha uma, tu vai lá, toma, ainda mata o cara, tá maluco? Cheio de justiça o Davi. O Natan, está indignado, Davi? Tô. Fala quem é o cara. O Natan vira para ele e fala assim: você. Irmão, o Davi estava tão insensível que o profeta Natan está contando uma história sem pé nem cabeça, mandando um recado para ele, fazendo uma metáfora. Ele não se toca, ele está cego, ele não percebe que a história é a história dele. Sabe quanto tempo levou entre o pecado de Davi e esse momento em que Natan fala com ele? 1 ano aproximadamente. Ele está 1 ano à frente do reino, dando ordem, chamando atenção, pedindo lealdade, pedindo justiça, falando para o povo que nós temos que nos ajudar, falando para o povo que nós temos que nos unir. Maior fachada. Ele está completamente insensível. Ele está reinando, ele está dando ordem, ele está exigindo lealdade, vivendo debaixo de mentira, dissimulação, assassinato e adultério. A segunda coisa que acontece com você, como fruto da vaidade, é que você fica insensível aos seus erros. Há pessoas que eram fiéis a Deus quando ganhavam pouco. Aí quando começa a ganhar bem, não entrega mais o dízimo, que vai ajudar alguém que ganha pouco, que vai ajudar um pobre, um carente. Simplesmente fica vaidoso que ganhou mais, fica insensível. Há pessoas que eram fiéis da igreja, começa a melhorar de vida, não trabalha mais, não se envolve mais, era líder de célula, entrega a célula, era supervisor, entrega as células, trabalhava no setor da igreja, falta, fica relaxado, fica insensível. Tem pessoas que testemunham, Deus tem me abençoado, mas está vivendo de dinheiro errado, de dinheiro de propina. Lembra daqueles caras de Brasília, que pegaram a propina e oraram agradecendo a Deus? Senhor, muito obrigado por essa propina, tu sabes que nós somos frágeis. Que cara de pau, irmão, insensibilidade. Tem gente que está numa vida imoral, e está com uma cara de pau. Tem gente que está pulando carnaval hoje, uma festa de Satanás, domingo que vem vai estar aqui. Senhor, glória a Deus, está aqui, semana linda, obrigado pelo carnaval que tu me deste. Cara, insensibilidade espiritual, insensibilidade. Essa semana apareceu um cara falando que é pastor, estava lá para aplaudir os orixás, não sei o que lá, as macumbas. Cara, ele quer ser macumbeiro, é uma decisão dele. Pô, beleza, está tudo bem, cada um escolhe o seu caminho, mas assim, insensível. O cara fala que é pastor e que está lá fazendo macumba. Ou ele é da macumba ou ele é pastor, não existe essa possibilidade. Um pastor, ele vive a Bíblia diz que existe só um Deus. Se a macumba é o caminho para alguém, o sacrifício de Jesus foi em vão. Se os orixás é que vão me abençoar, o sacrifício de Jesus foi em vão. Eu sou cristão, eu creio que Cristo morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. Fora dele não tem salvação. Pastor, mas como é que fica o macumbeiro? Como é que fica? Uma pessoa que tem uma religião. Mas tu tem alguma dificuldade? Não, eu me encontro com ele, almoço com ele, viajo com ele, tudo com ele, normal. Mas e o que ele pensa? Eu discordo do que ele pensa, do que ele crê, eu não discordo dele, eu não perdi o amor por ele.
Se ele me der oportunidade, eu falo, cara, Jesus fez um negócio na minha vida que, se você experimentar, eu acho que ele muda a tua. Existe um amor que eu encontrei em Cristo, que eu acho que você encontrar, orixá nenhum vai te dar isso. Existe uma presença do Espírito Santo na minha vida, que eu acho que, se você provar, você não vai querer nunca mais incorporar demônio nenhum. Simples assim. Com muito amor, com muito respeito. As pessoas têm direito de escolher o que elas querem, mas eu só tenho o direito de amar as pessoas, porque foi isso que Cristo pediu para mim. E posso discordar das pessoas, porque também não posso abrir mão de minhas convicções em Deus por causa dos outros. Quem está entendendo? O maluco ir lá falar que ele é pastor, está na cara, vai querer ser candidato, bancar o pastor inteligente, legalzinho, para ver se arruma voto e se elege alguma coisa. Insensibilidade espiritual, o cara está maluco. A vaidade prepara o seu coração para o pecado. A vaidade gera insensibilidade diante dos seus erros. Mas tem uma última coisa que acontece. A última colheita da vaidade é o sofrimento. Você pode escolher os caminhos que a sua vaidade está pedindo. Você pode escolher os caminhos que o seu coração, o seu ego está pedindo. Luxo, ostentação, festas, rodízio de vinhos e cachaças. Você pode escolher, cara. É um caminho que você escolheu. Mas tudo que a tua vaidade te pedir, que é pecado, que a vaidade só pede pecado, vai trazer sofrimento. Pode aguardar. Não tem escolha da minha vaidade que vai gerar para mim tranquilidade. Toda escolha da minha vaidade vai me dar um prazer de momento, mas vai me trazer sofrimento. E pior de tudo, vai trazer para mim e pode trazer para as pessoas que eu mais amo. Quer ver na vida de Davi? Olha a colheita da vaidade. Capítulo 12, versículo 1. Ele recebe uma lição de moral do profeta Natã. Passa a maior vergonha diante do Natã. Capítulo 12, versículo 18. O filho que ele teve com Betseba. Natã fala, o menino vai morrer. E o menino morre. Capítulo 13, versículo 1. O filho de Davi, Aminon, se apaixona pela filha de Davi, Tamar, filha de Davi com outra mulher. Ele se apaixona pela meia-irmã, estupra ela. Capítulo 13, versículo 23. Absalão, irmão de Tamar, fica revoltado com Aminon e mata o seu próprio meio-irmão. Capítulo 13, versículo 37. Absalão fica revoltado com Davi, porque passou pano em Aminon. Pela lei, Aminon, estuprador, deveria ser morto. E Davi nem prendeu Aminon, não fez nada. Absalão, irmão de Tamar, que foi estuprada, se revolta com isso e se distancia por completo. Nunca mais encontra o pai. Agora dá uma olhada. Davi teve imoralidade. O filho dele estuprou a irmã, imoralidade. Davi matou Urias. Absalão matou seu irmão Aminon. Sementes que brotaram. Capítulo 15. Absalão organiza uma rebelião contra seu pai. Capítulo 16, versículo 9. Um homem simples chamado Simei encontra o rei diante dos seus
apoiadores diante da sua corte, esculacha Davi, fala um monte na cara de Davi, e Davi, que poderia pedir a prisão ou até a morte desse homem, fica tão constrangido que não faz nada. Maior vergonha. Capítulo 18, versículo 9 em diante. Absalão guerreia contra seu pai. Nessa guerra ele corre com o cavalo, fica preso no galho de uma árvore. O general de Davi, contrariando a ordem de Davi, mata Absalão, filho de Davi. Irmão, a vaidade vai gerar sofrimento. Agora, quando isso tudo aconteceu, Davi foi recebendo essas pancadas e foi tendo respostas, e foi tendo posturas. No capítulo 12, versículo 13, ele fala para Natã: Natã, você tem razão, eu sou um adúltero, eu pequei contra o Senhor. No capítulo 12, versículo 16, quando Natã diz que a criança vai morrer, Davi passa uma noite inteira em jejum e oração, pedindo a Deus misericórdia para a criança não morrer. De novo descobriu o caminho da oração. Depois ele chora diante de Deus quando seu filho Absalão mata Aminon. Depois ele é humilhado por Simei e não reage, entendendo que Deus o estava humilhando. E finalmente, no capítulo 22, nós vemos Davi sendo definido como o homem que anda com Deus. Davi foi tomando burdoadas, pancadas, e foi se quebrantando. No capítulo 16, versículo 2, Davi faz um salmo, e ele diz assim: Tu és o meu Deus, não tenho outro bem além de ti. Ele está dizendo: olha, na boa, meus palácios, minhas carruagens, meus tesouros, minhas roupas festivais não valem de nada. A única coisa que eu tenho de verdade é o Senhor. Davi descobre o caminho do arrependimento. O segredo de Davi não é ter vivido uma vida sem cair. O segredo de Davi foi o quanto ele se quebrantou para se levantar. O que Deus espera não é que você seja perfeito, mas é que você se quebrante para se levantar. Que você entenda aonde a vaidade está te levando e que você busque em Deus um novo caminho. Na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim: Sujeitai-vos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu não sei qual é o nível da vaidade que te tomou pela casa, pelo carro, pelo status, pelo dinheiro, pela roupa, pelo botox, pelo silicone. Mas eu queria te falar que a colheita da tua vaidade pode ser muito perigosa. Se quebrante hoje. Peça para Deus trabalhar teu coração. Peça para Deus dirigir a tua vida. Não colha da vaidade, mas colha da humildade.
porque a vaidade produz sofrimento, mas a humildade produz a honra. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.